ministério desativado, destravado. Existem muitos obreiros que têm potenciais, mas precisam ser descobertos. Perceba que Jesus, quando você lê sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, ali significa o início do ministério de Jesus. E ali, Jesus estava formando a igreja. Vou te ensinar uma coisa. Como eu disse que a gente tem que ler a Bíblia obedecendo o que foi escrito para os autores, para os ouvintes originais, vou te ensinar uma coisa. Tem pessoa que quando pega esse texto aqui, ele só prega ele para falar de prosperidade. Para falar de multiplicação de pão, de peixe, que deva prosperar a tua vida. Mas isso aqui não tem nada a ver com isso. Pastor, posso pregar? Posso aplicar sim, não tem problema nenhum. Mas você precisa fazer algo que é chamado de ressalva. Você primeiro precisa dizer o sentido pelo qual foi escrito aquele texto para aquele povo daquela época. Depois que você explica isso, aí você pode aplicar para a igreja. E o que foi ali a multiplicação dos pães e peixes? Era o início da igreja de Jesus, era o ministério de Jesus. E Jesus pegou os seus discípulos e levou para o deserto. Para mostrar, aqui eu vou ensinar a vocês o que é o ministério. A Bíblia diz que Jesus pregando, da tarde já ia, do amanhecer já ia entrando na tarde, o sol já estava indo embora. E Jesus continuando pregando. Aí você me pergunta, mas Jesus não sabia que já estava anoitecendo? Por que ele continuou pregando? Porque ele estava dizendo assim, é aqui que eu vou descobrir talentos. Meu Deus, glória. Eu não vou tomar uma atitude diferente se os meus obreiros não tomarem atitude. Se os obreiros não se despertassem, Jesus ia continuar pregando. Aí começa, um despertou. Aí olhou um para o outro e falou assim, cara, ele tem que falar com Jesus. Eu acho que ele perdeu a noção. Ele está pregando desde o amanhecer, já o sol está indo embora, ele continua pregando. Aí Filipe se apresenta, chama Jesus e diz, Jesus, sim, meu filho, o que está acontecendo? Eu acho que é melhor despedir essa multidão. Porque o sol está indo embora, está ficando de noite, eles já estão contigo há 3 dias. E quando eles voltarem para casa, vão morrer de fome pelo caminho. E não vai ter mercearia para comprar nada. E nem agasalho, porque todo mundo sabe que de manhã, lá no Oriente Médio, o sol é castigante. E à noite cai 0 grau. Se bobear, morre no deserto. Aí Jesus falou, o que eu queria aconteceu, já se levantou um. Só que eu vou mostrar para eles que quem vai resolver o problema é eles, não eu. Mas já tá bom, porque já se levantou um para despertar o negócio. Aí Jesus disse assim, não, despedir ninguém da minha presença sai com fome. Era Jesus dizendo, primeiro princípio, vocês como liderança, vocês como obreiro, nunca pode despedir ninguém com fome. Sempre vocês terão que ter algo para oferecer às suas ovelhas. Primeiro princípio. Aí eles disseram para jogar a bola para Jesus de novo. Disse, mas mestre, nós não temos nada. O que vamos fazer? Jesus falou assim, esse pepino não é meu, esse pepino é de vocês. Dai-lhe vós de comer. Isso é responsabilidade de vocês. Aí um olhou para o outro e disse assim, e aí? Tem alguma coisa na tesouraria aí? São 3 dias, acabou, tem nada. Aí sabe a próxima coisa que Jesus queria que eles fizessem? Descobrir talento. Aí no meio desse levantou um chamado André. Começou a olhar para o meio do povo. E disse assim, descobri aqui. Descobri o quê? Um menino. O que tem um menino? Ele está com 5 pães e 2 peixes.
Jesus está dizendo mais uma coisa, conseguiu descobrir talentos. Existem pessoas aqui com talentos potencialíssimos. Só precisam ser descobertos. E Deus me trouxe aqui hoje para você descobrir a potencialidade que você tem. Aleluia. Você nem imagina onde você pode chegar. Você nem imagina o que você pode fazer com pouco. Pastor, por que Jesus não fez nada? Grava uma coisa. Todo milagre, pode ler na Bíblia, eu te desafio, fica tranquilo. Pegue um milagre, me mostre na Bíblia, um milagre que Deus fez sem te pedir algo. Mostra na Bíblia, fica tranquilo. Pega meu WhatsApp, depois me mostra. Pastor, eu encontrei ali a Bíblia, encontrei aqui, tu vai encontrar. Todo milagre da Bíblia, seja do Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre vai te pedir algo. Eu só faço milagre com aquilo que você tem. Aleluia. O que é milagre, pastor? É chamado Kairos se unindo com o Cronos. Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo do homem. Só acontece milagre quando o Kairos se encontra com o Cronos. Jesus disse assim, o que é que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Jesus falou assim, traga-me aqui. Ele pegou, levantou e disse, graças te dou, ó Pai. E Deus multiplicou o pão. Ele disse, a minha posição não é dar pão a ninguém, quem vai dar pão é vocês. Eu multipliquei, abre a mão, mas quem vai compartilhar com a multidão é vocês. Aleluia, Jesus. Mas antes de eu multiplicar o pão, eu só multiplico depois de colocar toda essa multidão em ordem. Deus só faz milagre quando as coisas estão em ordem. Aleluia, Jesus. Se Deus jogasse, fizesse o milagre, e jogasse o pão, ia haver uma pandemia. Lembra lá quando chega na Antioquia, que os aviões derramam, jogam para baixo as comidas? Como é que um trepa por cima do outro, é uma confusão terrível? Deus está dizendo que é milagre. Coloque em ordem a casa. Porque precisa colocar em ordem. Jesus disse, colocai em 50. Porque Jesus estava dizendo assim, eu dou a cada um conforme a sua capacidade. Esse tem condições de receber 5. Esse eu conheço, tem capacidade de receber 2. Esse eu conheço e tem capacidade de receber 1. Deus não tem problema como o homem tem. Não, se eu honrar esse mais do que aquele, vai ter ciúme, vai ter confusão. Deus fala, eu dou conforme a capacidade de cada um. A minha escolha não é pela visão humana. Eu já vou entrar no texto aqui, porque... Vamos lá. Primeira lição. O texto diz assim, porque isto é também, diga também. Também. Pastor, o que significa este também? Toda vez que você ler na Bíblia e estiver essa palavra também, no português significa você está concluindo o que foi dito anteriormente. Você vai pegar lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte, capítulo 12, versículo 1 diz assim, e também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha.
Aí você, para saber esse também e essa nuvem, tu tem que ir para o capítulo 11. Quantas pessoas disseram que essa nuvem era um ímpio olhando para a gente? Cuidado que tem uma multidão. Quem já ouviu algum tipo de pregação assim? Dizendo que a multidão ali era os ímpios, que estavam, olha, cuidado, os crentes estão de olho em você, o ímpio está de olho, anda direitinho na presença de Deus, não tem nada a ver com ímpio. Essa multidão eram os mártires que morreram para a causa do Evangelho. Então, quando o texto diz, este também, está querendo dizer, estou concluindo o que foi dito anteriormente, nos versículos anteriores. E quando você lê os versículos anteriores, o que está escrito nos versículos anteriores? A parábola da 10. Quem conhece as parábolas da 10? Virgem. E o que impediu as 10 virgens de entrar? Isso é estudo. Quem sabe o que impediu 5 virgens de entrar pelas portas? Hã? Não entendi. Bem alto. O que impediu as 5 virgens de entrar nas portas? O azeite. Isso significa conteúdo. Toda vez que a Bíblia fala de porta, a Bíblia fala de transição, de passar de um nível para o outro. A primeira verdade para um obreiro crescer, passar de um nível para o outro, ele precisa ter conteúdo. É isso que o texto está dizendo. Por isso que Jesus, o Senhor deu 5 talentos a um, 2 talentos ao outro, e 1 talento, ele estava dizendo, ninguém passa de um nível para outro se não tiver conteúdo. Aleluia. E eu dou conforme a sua capacidade. Escreve a partir de hoje. Você não pode sair daqui sem dar desculpa a Deus. 2 desculpas você não poderá mais dar a Deus. Primeira, que você não é capaz. Segundo, que você não tem nada para fazer. Não foi o pastor Isaías que disse, não foi o apóstolo Fábio que disse, não foi a direção da igreja que disse, foi o próprio Deus que disse, eu estou te entregando porque você é capaz e precisa multiplicar o que eu estou te dando. Então, para um obreiro passar de um nível para o outro, ele precisa crescer em conteúdo. Você sabia o porquê que a Bíblia fala, que a Bíblia diz que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o texto bíblico diz que alimentando 5.000 homens, fora mulheres e fora criança, sobrou 12 cestos. Quem imagina aí? Pode imaginar, fica à vontade. Quem imagina o porquê que sobrou 12 cestos? Vai conectando aí uma coisa com outra aí. Hã? Fala alto, é isso aí, fala alto. Os 12 discípulos. Os 12 discípulos. O conteúdo de cada um. Por que, pastor? Porque um pastor, um obreiro, um ministro do Evangelho, nunca pode alimentar e ficar sem. Aleluia, Jesus. Quanto mais você dá, você tem que ter de reserva. Meu Deus. Não, tá pouco, isso aqui tá pouco, eu tenho que
vim aqui, alimentei hoje, já sei que eu tenho uma cambuca guardada em casa. Aleluia. Então sempre entenda, Deus só vai te elevar o nível se você tiver conteúdo. Pastor, porque eu não mudo de nível, porque eu não cresço, porque eu só fico assim, porque meu ministério está mirrado. Está faltando conteúdo. Em qualquer área, seja na área da música, nunca aceite o pódio. O pódio para você é o teu chão, não o seu teto. Quando você chegar em qualquer lugar que seja o seu pódio, tu vai dizer, este pódio não é o teto, este pódio é o meu chão. Quem está pegando? Aleluia, Jesus. Glória. Forte isso aí. Quando você entender que o pódio aonde você chegou é o seu teto, você está limitando. Deus falou, sai da tenda, Abraão. Sai da tenda que está te limitando a sua visão e olha para as estrelas. Meu Deus. Não faça do seu pódio o seu teto, faça do seu pódio o seu chão. Porque você ainda tem um pouco mais para ir. Amém? A glória a Deus aí. Aleluia, Jesus. Diz o texto, por isto também, como um homem, Homem. como um, Homem. agora vai explicar. Esse texto aqui, esta parábola, está falando de um senhor rico. Ninguém dá dinheiro e ninguém distribui dinheiro se não for rico. Mas por que, pastor, o texto não inicia? Se você ler alguns textos depois, você vai ver que ele chama o servo, chama ele de Senhor. Agora, por que, pastor, que o início do texto não inicia chamando ele de Senhor e sim de homem? Nenhum ministério, isso aqui é a base de todo ministério. Se o seu ministério não começou da forma que eu vou te falar, reveja os seus conceitos e volte lá embaixo novamente. Sabe qual é o princípio que Deus está mostrando aqui? Todo ministério que não for humano não serve para servir. Não, pastor, eu vou repetir, eu não peguei ainda. Todo ministério que não iniciar humano não tem como começar. Por que, pastor, meu ministério tem que começar humano? Porque todo ministério é chamado não para servir a si mesmo, Aleluia. mas para servir a outro. Aleluia. Quem que está no ministério e pensa que Deus te colocou aonde você está para você ser servido, você está muito enganado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chegou na ceia e falou assim: Jesus chegou na ceia e disse assim: eu vou ensinar vocês que o primeiro degrau do ministério é ser humano. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Me dá uma bacia de água e um lenço.
coloque os vossos pés aqui, nesta água, porque eu vou lavar os pés de vocês. Pastor, o que Jesus iria lavar? Era de costume dos judeus que toda vez que recebesse um visitante na sua casa, já tinha uma bacia, um lenço ou uma toalha, ele se assentava numa cadeira, tirava as sandálias, por isso que João disse, eu não sou digno nem de desatar as sandálias das suas pés. Quando Jesus estava lavando os pés do discípulo, ele estava tirando dos pés do discípulo a poeira, ou pó da terra, que o visitante carregava. Eu lhe pergunto, quando você lembra de pó na Bíblia, você lembra de quê? Criação do homem. De quê? Criação do homem. Mais alto de quê? Criação do homem. Mais alto de quê? Criação do homem. Da criação do homem. Toda a igreja de quê? Criação do homem. Do quê? Criação do homem. Jesus estava dizendo, não tem como iniciar o seu ministério se não tiver um coração humano. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você não aprender a servir, não serve para ser servido. Aleluia, Jesus. E todo ministério, se você quiser anotar, anote, nunca vai iniciar, pode pegar a Bíblia, ninguém vindo, é você indo. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está isso na Bíblia, pastor? A Bíblia diz que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou indo para debaixo da mão de uma liderança chamada Jesus, chamada João Batista. João Batista disse, quem sou eu? Para desatar a sandália dos teus pés, quem sou eu para te batizar? É você que tem que me batizar. Jesus disse, eu não posso iniciar o meu ministério se eu não ser humano. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que impede muito o crescimento de um ministério é você querer iniciar em posições. Pastor, tem um cargo para mim aí? Irmãos, uma das coisas mais terríveis que eu já presenciei, já ouvi na minha vida, algo que não tem base em texto nenhum da Bíblia, uma pessoa pedir para ser consagrada. É a coisa mais terrível. Se não me der o cargo de evangelista, eu não faço nada. Se não me consagrar a pastor, eu não faço nada. Se não me der um cargo, uma carteira, eu não faço nada. O primeiro título de um ministério é servo. Aleluia, Jesus. É maravilhoso. Aleluia, Deus. Nossa. E a Bíblia ainda nos ensina que por mais que você tenha uma posição hierárquica, você tem que ceder o seu lugar para Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paulo disse, considerai-vos um ao outro superior a si mesmo. Quando você chega diante de uma pessoa e diz assim, você é maior do que eu. Aí quando você fala isso, eu vou, replico e digo, eu sou menor do que você. Quando você fala que você é menor, eu falo que eu sou menor, nós dois se igualamos. Aleluia, Jesus. Deus, Deus. Glória, glória.
Se você ainda não sentiu, por que a Bíblia diz quando Moisés, capítulo 18, versículo 1, quando foi levantar o ministério, diz, procura homens dentre o povo. Porque o ministério tem atos, o diácono diz assim, resolva entre você mesmo. Nem os apóstolos que resolver. Vocês querem levantar lideranças para resolver essa causa? Resolve entre vocês mesmos. Porque, pastor, aqui está um princípio. Todo mundo que chegar aqui nessa posição, que nunca soube o que é sentar aí, Aleluia, nunca vai Jesus. saber o que é ser humano. Deus exaltado em seus santos nomes. Sabe por que você que está sentado aí hoje está passando essa tribulação, essa luta, essa batalha, essa coisa terrível? É para quando você chegar aqui, você nivelar todo mundo ao seu nível. Aleluia, Jesus. Tem muito obreiro que já passou por coisas terríveis, mas quando ele chega aqui, ele pensa que ele é o super-herói. Aleluia, Deus. Agora eu sou pastor. Agora eu sou bispo tal. Agora eu sou isso, eu sou aquilo. Por isso que Deus falou assim, só separa aquele que estava dentro do povo. Glória a Deus. E quando você estiver aqui, tu vai lembrar o que você passou quando estava aí. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Você vai lembrar. Aí ele disse assim, ó, pega dentro do povo. Porque é um sentindo a dor do outro. Aleluia. Por isso que Jesus falou, iniciou, iniciei como homem. Aí a Bíblia diz, Jesus achado na forma de homem, Filipenses capítulo 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a forma de servo. Aqui tem um mistério muito forte aqui. Pastor, por que Jesus, ele tomou a forma de servo? Servo não é uma palavra boa? Servo não é uma coisa boa? Bastava, né? Se humilhou a forma de servo. Mas não, ele disse assim, eu não posso parar aqui. Eu não posso parar na posição de servo. Eu tenho que descer a posição de homem. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Não adianta você fazer trabalho sem humanidade. Aleluia. Todo trabalho feito na igreja sem humanidade você está fazendo com soberba. Aleluia. Servo fala de trabalho. Trabalho sem humanidade é fazer para se amostrar, para aparecer, para querer lucro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando você lê lá em Apocalipse, nas igrejas, você vai ver que a Bíblia diz assim, conheço o seu trabalho e as suas obras. Pastor, mas trabalho e obra não é a mesma coisa? Não. Ela diz você, toda vez que a Bíblia coloca, no princípio tem uma coisa diferente, não é sinônimos. É Jesus dizendo assim, trabalho você faz por recompensa da terra. Obra, você recebe o galardão. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Toda obra que não tem humanidade é feita para receber recompensa. Vamos seguir. Diz o texto, e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. Retomo a fala e digo, você não poderá mais dar essa desculpa a Deus. Qual desculpa? Que você não é capaz.
e que você não tem nada. Uma das coisas que me leva a crer que o que recebeu enterrou na terra é porque esqueceu de que, em vez de multiplicar o que tinha, olhou para o talento do outro. Não, eu com um é covardia. Eu com um, não pode. Ele está com 2. Não, o Senhor errou. Ele não erra. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Glória. Não, eu estou com 1, ele com 5. Ah, não vai dar, não vou nem. Para eu não fazer vergonha, pelo menos eu vou entregar o que ele me deu. Em vez de você estiver olhando para o que Deus colocou na mão do outro, multiplique o que está na sua mão. Aleluia, Meu Jesus. Deus. Aleluia. Pastor, me dê um só motivo de que eu consigo multiplicar com 1. Com 5, vou nem falar. Com 2, vou nem falar. Eu vou falar de 1. Pastor, me dá só um motivo pelo qual eu consigo multiplicar com 1. Você sabe o que é talento? Talento é considerado como uma moeda. E esta moeda é chamada de prata. E prata na Bíblia é chamada de redenção no sangue de Jesus. Redenção que vem da palavra redimir, que significa comprar por um preço. Nós éramos uns escravos que estavam na mão do diabo, numa praça, e o diabo gritando: quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Aí Jesus se aproxima e diz: eu dou o preço que ele vale. Meu Deus. Jesus nos comprou. E com essa mesma moeda que ele nos comprou, ele colocou essa mesma moeda nas nossas mãos. E disse: assim como eu comprei vocês, compre outros. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória. Aleluia. Onde está isso na Bíblia, pastor? Eu vou te mostrar. Aleluia. Os homens chegaram e disseram: Pedro, que foi? Seu mestre aí paga tributo? Ele disse assim: paga. Mas os filhos não podem pagar tributo, só quem paga é os estrangeiros. Mas tudo bem, para não ter confusão, meu mestre vai pagar. Aí Jesus falou: fica tranquilo, Pedro. Pega a sua varinha de pescar, vai no mar e vai pescar um peixe. Sim. Pedro foi, jogou, veio o peixe. Dentro da boca do peixe estava uma moeda chamada start. Start. Esse start era equivalente a 4 de dracmas. E com 2 de dracma pagava o imposto. E ela era equivalente a 4 de dracmas. Jesus disse para Pedro: vá, paga o meu tributo e paga também o... Glória. Pastor, o que eu consigo fazer com uma? Eu assisto algumas palestras que as pessoas dizem assim: crescendo do zero. Quem já ouviu algum vídeo de alguma palestra dizendo que você consegue crescer do zero? Alguém já ouviu alguma coisa assim, alguma propaganda nesse nível, dizendo que você consegue crescer? Hoje as palestras agora tudo assim, você cresce do zero. Só que do zero ninguém cresce. Zero não multiplica nada.
Eu vou te dar um segredo aqui. Se você conseguir pregar